as mulheres não tem jeito. Todas nós vamos entrar na menopausa. Já com os homens é bem diferente. A maioria deles vai manter por toda a vida a produção de hormônios masculinos. Mas diante de algumas mudanças que começam a surgir com a idade, muitos já colocam a culpa na tal deficiência de testosterona masculina, problema mais conhecido como andropausa. Diminuição do desejo sexual, estresse, mau humor, cansaço. Será que todos esses sintomas são provocados pela diminuição da testosterona? Em que casos o tratamento é necessário? É o que você fica sabendo agora no seu Ligado em Saúde. Olá, eu sou o Dr. Alexandre Miranda, urologista, chefe do serviço da andrologia do Hospital Federal de Ipanema. Eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre reposição hormonal no homem. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo bem, Marcela? Prazer Seja bem-vindo. Obrigada, prazer é nosso te receber mais uma vez, dessa vez para falar sobre um problema mais conhecido como andropausa, né? Mas que tem o nome correto de deficiência de testosterona masculina. Quando é que surge esse conceito? Quando é que se descobriu que o homem também sofria por conta dessa redução hormonal? Essa é uma coisa histórica, né? O homem sempre buscou se manter fisicamente bem. Então, um cientista, há um tempo atrás, ele pegava, era literalmente testículo de animais, macerava, quer dizer, batia no liquidificador, entre aspas, e pegou essa substância que ele filtrou ali e se auto-injetava, e ele se sentia muito melhor. E aí, na verdade, isso foi a primeira vez que sintetizaram, que conseguiram isolar a testosterona. E dali em diante, óbvio, nós tivemos ali a criação e o surgimento das drogas sintéticas. Pois é, né? Você falou que esse cientista, a partir dessa pesquisa dele, né, desse feito dele, ele conseguiu se sentir muito melhor injetando a testosterona. Mas por quê? Qual que é a função desse hormônio no nosso organismo? No homem, principalmente, ele tem uma função, primeiro, de gênese das genitálias e dos caracteres sexuais masculinos, que seria o quê? A voz, os pelos no corpo, a musculatura, tudo isso é influenciado pela testosterona. Mas quando é que se percebe que o homem pode ter essa redução, né, desse nível desse hormônio? Como é que é ao longo da vida, né? Você falou já que tem um pico no ao ainda longo da vida, intraútero. ele realmente vai caindo ao longo da vida. O que a gente sabe é que depois dos 30, você pegar homens, por exemplo, 45 anos, 34% já vão ter uma testosterona já reduzida. Quando você vai para homens com mais de 85 anos de idade, isso pode chegar a mais de 50%. Mas aí vem outra pergunta. Não necessariamente esses homens que tiveram uma redução dos níveis de testosterona vão apresentar sintomas causados por essa redução. E mesmo também, voltando um pouquinho, não é a maioria, né, que vai ter essa redução tão drástica, essa queda tão grande. Entre 40 e 50 anos de idade é 0,1% dos homens. E quando você chega ali acima de 60, 70 anos, isso vai chegar a 6%. Que diferença para nós mulheres. Isso é muito injusto. As mulheres sofrem mais. Pois é. Então, desses que apresentam essa queda, mesmo assim, nem todos vão sentir algumas questõezinhas ali, alguns probleminhas. A gente pode até pensar que é a minoria, né? Se você pensar que mais de 50% vão ter uma redução no nível da testosterona quando você mede no sangue, e quando você olha de fato, só 6% acima de 85 vão ter sintomas. Então, eu diria que é uma minoria. Eu vou botar aí 10, 11% aos 85 anos. E quando você passa para homens com 40, 45 anos, 0,1% vão ter sintomas, só que 34% já vão ter a testosterona baixa. Então... Só que muitas vezes isso é uma fase, é um momento da vida em que os homens também passam por algumas transformações, né? Eu tenho um depoimento aqui de uma psicóloga e a gente foi às ruas também, ouviu um pouquinho os homens, afinal, né? A gente está falando deles. Vamos escutar e depois a gente comenta um pouquinho para falar sobre sintomas. Vamos dar uma olhadinha. Acho que dos 50 para cima vem uma dor na perna, vem dor na cabeça, meio desanimado. O cansaço, né? O cansaço é a primeira parte. Completamente diferente. Antes você tinha uma vida de preocupações, de compromissos. Preguiça, irritação, como é que se diz? Libido. O que a gente nota é que não necessariamente é só essa questão da reposição hormonal que chega, né? É uma faixa etária em que o homem também
às vezes está entrando num processo de aposentadoria, em que os filhos estão saindo de casa, porque não é só a mulher que tem síndrome do ninho vazio, né? O homem também sente, às vezes tem dificuldade conjugal mesmo na relação com a esposa, além da disfunção que possa vir a aparecer ou da ejaculação precoce. Você já olha assim para os garotos, já vê uns gurinhos mais dispostos, né? E aí você fala, pô, esse troço já foi, né? Já começa a pensar em não corresponder sexualmente, né? Questão de machismo mesmo, né? Pô, por exemplo, de procurar um urologista, dizer que sexualmente já não está mais correspondendo, né? Pedir um remédio. Muitos homens chegam no consultório com uma queixa, além da questão hormonal, com esses outros fatores desencadeantes que podem estar atrapalhando o desempenho sexual dele. Essa cobrança da parceira também, eu acho que pode entrar como um fator desencadeante, precipitando a ansiedade, fatores depressivos, que além da disfunção, né, hormonal, né, da baixa de testosterona, pode estar se somando, potencializando esses sintomas depressivos e ansiosos. Olha aí, interessante ver o contexto, entender o contexto, né, desse homem nessa faixa etária onde normalmente acontece essa queda, para entender tudo isso que ele começa a sentir. Mas nem todos esses sintomas estão relacionados à queda dos níveis de testosterona. Quais, afinal, são os sintomas dessa deficiência, doutor? O principal, que é o que o homem mais vai reclamar, é óbvio, é disfunção sexual erétil. Que aparece bastante ali, né? Que aparece. E isso é um tema que é um pouco de tabu, então ele acaba não conversando muito sobre esse problema. Eu sempre brinco com isso. Se te perguntar para os homens assim, caramba, você toma Viagra ou alguma medicação para ereção? Ninguém. E aí você chega na farmácia, é uma das medicações mais vendidas. Eu falei, pera lá, mas se ninguém toma, como é que é a mais vendida? Alguma coisa não está batendo. Então eles têm essa dificuldade. Quais outros sintomas vão aparecer? Ele vai perder a musculatura, então ele vai perder força. Ele vai ter uma alteração cognitiva, então a memória dele piora. Ele pode ter insônia associada. Ele pode ter um pouco de perda de cabelo, pilificação. Então, são sintomas da parte sexual, da parte cognitiva, né, neurológica, né, de entendimento, e física. E a física é isso, ele está cansado, não tem disposição para fazer as coisas. Aí você imagina um homem que ainda quer trabalhar, ele acorda e pode contribuir com a depressão, né? Então é muito comum. E, então, esses são, eu acho, que os principais sintomas. Né? Mas deve ser difícil, né? Porque, na verdade, ele está passando por um momento, muitas vezes, de transformações também. E, aí me corrija se eu estiver errada, mas pelo que eu entendi, essa queda do nível de testosterona, ela pode acontecer num espaço largo de tempo, Sim. né? Não tem uma faixa etária tão bem definida, não é tão curta. Não, a gente sabe que com a idade vai aumentar. Pois é, então deve ser até difícil para esse homem entender, poxa, será que eu de fato estou passando por esse problema? Será que não, que é uma outra questão? Você percebe essa angústia também nos pacientes que te procuram? Sim, e o principal é, muitas vezes eles querem imputar tudo aquilo que eles estão sentindo a uma coisa orgânica. Então, o meu problema é deficiência androgênica, porque da isso resolve fácil, né? Porque isso é fácil de resolver. Se tomou uma reposição, acabou. Só que quando você mostra para ele, olha, não é bem assim. Você tem outras coisas associadas e que não tem nada a ver com isso. Você tem que resolver algumas questões pessoais. Você tem que tentar melhorar a tua qualidade de vida. Então, isso daí é difícil ele ter que encarar essa mudança, porque é uma mudança radical. Você imagina um sedentário que você fala, olha, agora você vai ter que começar a andar, ou então você vai ter que começar a comer de forma adequada. E aquilo já virou um hábito. Como é que ele muda um hábito? Mudar hábitos sempre é uma coisa muito complicada. É verdade. Então, é mais fácil ser uma deficiência da testosterona. Mas nunca, assim, raramente como eu mostrei para você, não vai chegar no máximo a 6%. E até é interessante, porque quando você recebe esse homem, até para saber se vale a pena eu fazer reposição nele ou não. Então, essa avaliação, é óbvio que a gente tem critérios objetivos, mas, como eu sempre digo, não é só o valor da testosterona no sangue desse paciente que vai me dizer se ele tem que repor ou não. Ele tem que ter os sintomas associados. Aí você vai me falar, mas a maioria tem a testosterona baixa e não tem sintomas. Sim, como é que eu vou saber? Aí, às vezes, a gente faz um teste terapêutico, né? Você dá para o paciente ali durante 3 meses e pergunta para ele, aí, melhorou? Como é que você está se sentindo? Se ele falar, olha, não mudou muita coisa, não mudou nada, então, provavelmente, ele tem um nível baixo ali da testosterona,
mas ele não está tendo sintomas relacionados àquilo. Então, eu queria deixar um pouquinho esse assunto mais para o segundo bloco, porque eu ainda quero te perguntar mais uma questão relacionada a esses sintomas. A gente sabe que para as mulheres, né, a queda dos níveis hormonais, ele nos desprotege, a gente fica muito vulnerável, suscetível a certas doenças. O mesmo ocorre com os homens? Na verdade, não. Porque a queda não é uma queda total. Ele vai manter um nível de testosterona, mas um nível baixo. O que a gente sabe é que homens que têm uma testosterona baixa, por exemplo, quando tem câncer de próstata, esse câncer geralmente é mais agressivo. Né? Tem alguns trabalhos que no final não conseguiram definir, em termos de risco de infarto agudo do miocárdio, se esses níveis baixos contribuiriam ou não. O que a gente sabe, por exemplo, cicatrização, o homem que tem uma testosterona mais baixa, ele tem uma cicatrização, vamos dizer assim, esteticamente mais bonita. Então é até uma coisa interessante, você vai fazer uma reposição hormonal num homem que vai ter que se submeter a uma cirurgia plástica, provavelmente esse resultado da cicatriz dele vai ser pior. Então tem algumas coisas correlacionadas a outros órgãos que você nem imagina. Eu não sabia que isso aconteceria. Nenhuma relação com doença cardíaca, essa parte que muitas vezes geralmente afeta o homem vem associado, tá? Geralmente elas vêm associadas. Uma coisa só interessante e importante lembrar é alguns homens que apresentam obesidade, diabetes, eles têm um risco maior de apresentarem uma deficiência da testosterona. Então, eles devem ser investigados ativamente. E uma outra coisa também correlacionada, aí não é um sintoma, mas pode acontecer com esse paciente, é uma redução da densidade óssea. Então, uma osteoporose que pode acontecer secundária a uma queda da testosterona. Então, também está relacionado a isso. Então, são várias doenças que estão associadas. Você não pode imputar aquilo à deficiência da testosterona. Mas elas andam juntas, né? E por isso que muitas vezes é indicado o tratamento de reposição hormonal. Sim. Eu vou fazer um rápido intervalo para a gente continuar conversando sobre esse assunto no próximo bloco. O doutor Alexandre vai continuar tirando as nossas dúvidas. Então não sai daí, que o Ligado em Saúde volta já. Estamos de volta, eu e o urologista Alexandre Miranda, que está conversando com a gente sobre a deficiência de testosterona masculina, também chamada de andropausa. Doutor Alexandre, a gente entendeu quais são os sintomas associados, né, a essa deficiência. A gente entendeu o contexto, o momento do homem, normalmente, que ele está passando, quando isso acontece também. E a gente chegou a falar da medição dos níveis de testosterona e das pessoas que precisam dessa reposição, né, que não são todas aquelas que de fato apresentam a diminuição da testosterona. Né? Isso é avaliado por vocês médicos. Quer falar um pouquinho mais sobre isso? Eu queria reforçar só uma coisa. A avaliação desse homem, ela inclui um questionário, uma conversa para você entender não só o momento que ele está passando, mas se de fato ele tem sintomas significativos, não só sexuais, mas de redução de força, libido também, né? O desejo também que se reduz. E aí a gente vai somar a essa queixa desse paciente um pedido de avaliação da testosterona dele no sangue. Então ele já tem os sintomas, se confirmar um nível de testosterona reduzido, está então configurado o paciente que tem que ser reposto. Então este é o homem que tem que ser reposto. Então, se chegar um paciente que não tem sintomas nenhum, que não apresenta nenhum sintoma, eu não preciso nem pedir a testosterona dele. O único paciente que, sem queixa nenhuma, que você deve pedir testosterona é o paciente obeso, é o paciente diabético. Agora, tem pessoas que não podem fazer a reposição, ou pelo menos não devem. São as contraindicações. Não, o paciente tem contraindicações absolutas e relativas. As contraindicações absolutas é um paciente que tem um diagnóstico de câncer de próstata no momento do diagnóstico. Então, nós temos alguns trabalhos relacionados a isso. Paciente que tem... vamos botar aí, a apneia do sono também é um pouco uma contraindicação relativa, porque ele pode aumentar a quantidade do hematócrito, quer dizer, a quantidade de hemoglobina, de célula vermelha no sangue dele. E isso pode aumentar a viscosidade do sangue quando fica muito elevada e pode propiciar o quê? O AVC, o infarto, etc. Né? Então, você tem que ficar de olho nisso daí. Óbvio, paciente que tenha câncer de mama, que também pode acontecer com homem, você também não pode fazer, as pessoas não sabem disso.
e outras coisas que a gente vai ter que avaliar, né? Tem homens que estejam em idade reprodutiva também, isso né? que eu ia falar, uma coisa importante só de lembrar é que toda vez que você faz uma reposição hormonal nesse paciente, você está suprimindo a função e a produção do testículo, não só da testosterona, como do esperma. Então, você vai transformar esse homem em um homem fértil. E isso tem que ser sempre lembrado. Já chegou paciente para mim, eu comecei uma reposição hormonal, mas eu não sei por que eu estou querendo ter filho e não estou conseguindo. Eu falando, mas é impossível você ter filho realmente. Se você está fazendo reposição, você não tem como produzir espermatozoides, você vai suprimir isso daí. Mas E, aí caramba, é possível pausar o tratamento para que esse homem possa ter filhos? Existem algumas alternativas, não tão boas quanto a reposição da testosterona em si, mas existem algumas medicações que nós podemos lançar mão e fazer uso, que podem estimular o quê? O cérebro, a região do cerebral que faz o estímulo do testículo. Então, a gente faz com que o testículo seja mais estimulado e aí a gente consiga aumentar essa produção da testosterona. E quando a gente fala de reposição, doutor Alexandre, em quanto tempo vêm os benefícios e quais são exatamente? Os benefícios a gente pode dizer que são essa retomada de toda essa sensação desse homem, de repente da libido, né? Do retorno da ereção, tudo isso ou não? Volta também de uma certa forma ou pode ser que não seja tão eficiente? O que eu falo é que essa volta ao que era antes, né? Ela não é tão rápida. Então, essa recuperação, você começa a sentir uma certa diferença após o início da reposição, depois de 3 meses. Após 3 meses de reposição, esse homem já vai começar a sentir alguma diferença. Óbvio que com mais tempo de tratamento ele vai ter uma resposta melhor, mas são 3 meses no mínimo para ter essa resposta. O que muda? O libido vai mudar. A ereção dele, ele vai conseguir voltar a ter uma ereção com uma rigidez melhor. Ele vai ficar mais bem disposto para o dia a dia dele. A memória dele vai melhorar. Então, isso traz um benefício imediato, quase, mas assim, um benefício muito grande para a vida desse homem. Qualidade de vida, né? Eu sempre brinco, tem que tomar cuidado para não arrumar muita namorada depois que começa a fazer a reposição. Então, isso, aliás, é comum, viu? Eles chegam tão animados lá, e como é que tá a vida? Olha, já arrumei uma namorada nova. Olha, que a partir de você falando isso, o programa vai Tem muita mulher que vai falar pro marido, olha, eu acho... Então a mulher vai falar pro marido, não, você não vai fazer reposição, não, que eu tô preocupada. Mas... Pois é, com essa propaganda toda, você se prepara que seu consultório vai ficar cheio. Eu quero saber se o SUS está preparado para essa demanda. Como é que é isso no sistema público de saúde? Hoje no sistema público de saúde nós dispomos de algumas drogas para poder fazer a reposição. Porque a testosterona ela existe em várias apresentações. Isso quer dizer o seguinte, que forma eu tenho para repor, né? Vamos entrar já nesse ponto. Como eu posso repor a testosterona? Então, você pode repor a testosterona com gel, que bota embaixo do braço, como se fosse um desodorante. Super prático. Você tem todo dia o homem acorda, botou o desodorante dele, depois bota esse gel, que é tipo um álcool gel, depois ele evapora e está feita a reposição. Tem outros um pouco mais dolorosos, que você tem que fazer uma injeção intramuscular. Aí tem algumas medicações que você tem que fazer injeção semanalmente, outras a cada 2 semanas. E hoje a gente já dispõe de uma testosterona, que é a melhor injetável no SUS, que você toma uma dose a cada 3 meses. Então, são 4 doses ao ano, aí você diminui o número de agulhadas e ele mantém também o nível da testosterona mais adequado, sem muita variação, o que traz mais benefício. Fora do Brasil, quer dizer, a gente ainda não tem aqui, mas existem algumas, vamos botar assim, microcápsulas implantadas, que são implantadas dentro da pele do paciente, embaixo da pele, e que você bota uma cápsulazinha dessa de 6 em 6 meses. Já é uma vantagem em termos de tempo, você não precisa lembrar todo dia que você tem que fazer reposição. Outra forma de reposição é um gelzinho que você bota por dentro da boca, na bochecha. Esfrega ali 2 vezes por dia e está feita a reposição. Então, a indústria está cada vez mais tentando inovar. Tem um petzinho que você gruda na pele. Então, no Brasil, esses últimos a gente ainda não tem. Mas e quais estão no SUS? Quais estão no sistema público? No SUS, a gente tem, basicamente, hoje, o que eu acho que é o melhor é a droga injetável, que você faz uma dose a cada 3 meses. Que bom, né? Então, esses homens estão sendo muito bem assistidos. Sim. Né? Eles chegam normalmente sozinhos ou normalmente... Como é que é isso? Vai junto com a esposa? A grande maioria vai sozinho. Porque já vem apresentando um problema. Ele, às vezes, tem vergonha de falar até para a esposa.
E é Mas curioso, que bom que eles estão procurando, né? Não, estão começando a procurar. E o curioso é muitas vezes aquela coisa assim, olha, doutor, eu estou vindo aqui, eu já estou com 50, 55 anos, 60, que seja. A minha esposa é 10 anos mais nova, sabe como é que é, né? A gente tem que dar um pouco de assistência. Eu estou entendendo. Mas então ele começa a ficar preocupado por esse aspecto. Mas o que é bom, porque leva ele a investigar outras coisas, né? Claro. Então é uma porta, vira aquela história, vira a porta de entrada para uma avaliação do homem que se sente aquele super-homem e que não é isso tudo, né? A gente sempre brinca com isso. A reposição ela é muito interessante em muitos aspectos, né? E essa melhora da qualidade física e mental do paciente. E principalmente, às vezes, até o paciente que, mesmo depois da reposição, ele apresenta lá ainda disfunção erétil, problema da ereção, mas antes ele usava uma medicação oral para tentar melhorar, não tinha muita resposta. Depois da reposição, passa a responder à medicação. Então, você consegue melhorar esse aspecto. Maravilha. Tem algumas questões ainda para entender. Ó. Até quando? É para o resto da vida? Para o resto da vida. Eu digo o seguinte, você não cura essa deficiência de testosterona, você controla. Assim como você controla uma pressão alta. Você não cura a pressão alta, mas você toma uma medicação que mantém ela controlada. É a mesma coisa. Então, a reposição vai ser para o resto da vida desse paciente. E é possível... Você acha que já falou um pouquinho de efeitos colaterais. Tem mais alguma coisa que você queira trazer? Pode ter ginecomastia, pode ter, óbvio, se você abusa, aumento da mama. Se você faz um abuso com doses maiores do que umas doses que você deve fazer, quer dizer, doses acima do fisiológico. Mas isso é interessante falar, né? Porque, de repente, o homem vai lá e fala, abuso eu vou usar um pouco mais do que o médico me indicou, porque assim eu vou ter um desempenho sexual melhor, e não é bem assim. Não é bem assim, porque o que a gente viu é o seguinte, depois que você normaliza aquele nível de testosterona, eu posso botar 10 vezes maior esse nível, ou o nível normal, não influencia a rigidez da ereção, não influencia a memória. A única coisa que vai modificar é a quantidade de massa muscular. Por isso que os atletas e o pessoal de academia acabam abusando. Mas a gente tem que lembrar que isso daí tem uma metabolização no fígado. Super perigoso. Há uma associação direta no abuso, óbvio, aí já estamos entrando no abuso da medicação. Você pode ter até surgimento de tumores do fígado, a insuficiência desse fígado, né, não consegue funcionar de forma adequada. E uma coisa interessante, o abuso com doses muito elevadas, na vida um pouco mais à frente desse jovem que fez uso, né, lá para os 40, 50 anos de idade, ele apresenta disfunção erétil. Seria o contrário. E aí é o contrário. E aí é o pior. Você repõe a testosterona para ele não responde muito bem. São difíceis tratamentos. O tratamento para a disfunção erétil do homem que abusou com o uso da reposição hormonal, vamos botar assim, do hormônio em si, são de difícil manejo. Fica aí mais um alerta, né? O uso só com indicação e acompanhamento médico, né, Alexandre? Sim. Esse homem que está sob tratamento com a reposição hormonal, ele precisa ser avaliado, precisa estar sempre em contato com o seu médico. Porque o efeito colateral mais comum da reposição é o aumento do número de células vermelhas no sangue e aquilo que eu falei. Pode aumentar o risco de AVC, infarto e doenças associadas. Câncer a gente não fala. Câncer não. O que a gente sabe hoje é o seguinte, a reposição da testosterona ou uma testosterona mais elevada não aumenta o risco de câncer de próstata. Esse é o ponto. E aí temos estudos novos, até um muito interessante, publicado pelo Mohit Khera, da Universidade do Texas. Ele mostrou o seguinte, que ele pegou homens que tiveram câncer de próstata, operaram essa próstata, os parâmetros todos mostravam que a doença não estava retornando, e ele fez a reposição nos homens que tinham a testosterona baixa. E eles não tiveram volta do câncer. Então, ele começou a mostrar que a reposição, inclusive nos pacientes que tiveram câncer de próstata, não estavam gerando aumento desse câncer. Então, só era verdadeiro por um lado. Quer dizer, se você tira a testosterona primeiro e depois volta com ela, aí sim que você vai ter um aumento dessa explosão desse câncer. Tá aí, então uma Fora ótima isso, notícia, né? Aumenta... então é seguro. Isso, é seguro e aumenta a possibilidade para os homens que queiram fazer, né? Você ainda mais mesmo homens aqueles que já tiveram câncer de próstata. Tá certo. Chegamos ao fim do programa, doutor Alexandre, mas com muitas informações, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui hoje mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. O programa de hoje termina aqui, mas se você tem alguma sugestão de tema, manda pra gente. Envia para o ligado@canalsaude.fiocruz.br ou então liga para o 0800 701 8122.
Você também pode falar com a equipe do programa pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.